ligou. A paz do Senhor Jesus, pessoal do Facebook, a paz do Senhor Jesus, o pessoal do YouTube, amém. A paz do Senhor Jesus, pessoal do Instagram, amém. A paz do Senhor Jesus para a Luciene no Meet, a Maria de Oliveira no Meet, a Dona Maria de Lourdes, amém, no Meet, amém. A paz do Senhor Jesus, quem vai ouvir pelo áudio depois, amém. A paz do Senhor Jesus a todos. Sejam todos bem-vindos, amém, né? Glória a Deus, amém, amém. Vocês estão bem, gente? A Dona Maria acabou entrando, nem falei com ela. Dona Maria, a senhora tá bem? Tudo bem? A senhora tá bem? A paz. Amém, glória a Deus. Tô bem também, graças a Deus. Tá frio aí, Dona Maria? Aqui também tá frio. Nós só. Eu também prefiro frio. Nós somos vizinhas, eu também prefiro o frio do que o calor. Nós somos vizinhas, a gente mora pertinho, né? Amém. Amém. Já tive o prazer de conhecer. Já tive o prazer de. Não entendi, Dona Maria. Sério? A senhora veio pra cá pro Ticoatira? Não. Sim, o açaí é pertinho da minha casa. Eu faço compra no açaí, nesse açaí aqui perto do Ticoatira. Ah, é. Pertinho, pertinho da minha casa. Amém. Eu e a Dona Maria, a gente. Muito perto. Eu e a Dona Maria, a gente ia na mesma igreja. A gente há anos, eu fui anos naquela igreja, a gente ia na mesma igreja, na Mundial, lá do pastor Jailson, né? Aqui no, na Amador Bueno. A gente ia na mesma igreja. Eu acho que se bobear, eu sentava lá, a Dona Maria tava lá junto e a gente não se conhecia. Que engraçado, né? Aí a gente veio se conhecer aqui, nas aulas, glória a Deus. Do pastor Jailson, né? O pastor Jailson acompanhou minha história, né? O pastor Jailson acompanhou quando eu engravidei a primeira vez, quando eu perdi meu bebezinho com 5 meses, quando eu fiquei no oxigênio, o pastor Jailson acompanhou. Eu lembro até quando eu tava no hospital e eu tava desenganada, né? E ele foi lá me visitar. E olha, é muito difícil fazer um pastor fazer o que ele fez, mas é o correto, né? Mas é difícil você ver. Eu lembro que eu tava no hospital, ruim pra caramba. Eu ia começar uma quimioterapia. E meu marido estava lá comigo porque eu estava sem movimento, então tinha tido ativação da doença. E se ativa a doença muscular, eu não tenho movimento, não consigo mexer o braço, nada, né? E meu esposo tinha que ficar lá para me ajudar, né? Eu até preferia que ele ficasse, sabe? Do que as enfermeiras, tudo, ele ficava lá me ajudando e tal. Ele trabalhava de Uber intercalando, né? Os familiares. E nossa, o pastor Jailson foi lá, me visitou, né? Foi lá ele, a gente fez a Santa Ceia, eu tava no hospital, o pastor Jailson levou ainda. E o pastor Jailson ainda falou como que o Ítalo estava fazendo para se alimentar. E eu falei que eu estava dividindo a comida que chegava para mim no hospital, eu dividia para ele, porque não chegava para acompanhante, porque para acompanhante só chega quando é menor de idade ou mais de 60. Então a comida que chegava não chegava para acompanhante. Aí eu falei que eu dividia a minha comida com ele. Aí o pastor Jair falou assim: não, eu vou te dar o cartão da igreja. Almoça com o cartão da igreja. Eu achei tão bonito. A gente não aceitou, né? Claro, a gente falou: não, imagina, pastor, não, a gente não vai pegar o cartão da igreja, não. Mas é algo que você não vê fazendo, sabe? Você não vê nenhum pastor fazendo isso. Pelo contrário, era capaz de um pastor ir lá no hospital e me cobrar o dízimo, entende? E ele não me cobrou valor nenhum, não me cobrou nada, pelo contrário, a paz, Adriano, pelo contrário, ele perguntou se a gente precisava de ajuda financeira, você acredita? E olha assim que o pastor Jailson, nessa época, quando ele estava nessa igreja, ele passava por uma situação difícil, né? Ele morava dentro da igreja. Ele não tinha condições de alugar uma casa, então ele morava dentro da igreja. E era uma situação bem precária mesmo, gente. Dentro dessa igreja tinha rato, barata, tinha essas coisas. E ele morava lá dentro. E ele, nessa situação precária, ele ainda queria ajudar a gente lá no hospital. E você não vê isso. Não, pastor, é muito difícil, né? Eu gosto muito do pastor Jailson, muito mesmo. Tanto que uma vez.
Sim, ele é muito atencioso. Ele é muito atencioso. Glória a Deus. Sim, ele é muito bom. A dona Maria tá falando que ela chegou a machucar, né, a perna, foi ano passado, né, dona Maria? O ano passado ela tinha machucado a perna, ela chegou até a pôr ferro na perna, gente. É uma senhora. Você fez quantos anos, dona Maria? 72? 75. Ó, 75 anos, gente. Ela fez esse ano. E o ano passado ela se machucou, né, tadinha? E ela tinha posto até ferro, né, dona Maria? Tinha até ferro na sua perna, né? Que- Com a fisioterapeuta, né? Colocou até ferro, gente, nas duas pernas dela. Sim. Ô, Glória. Ela tá falando que era pra tirar o ferro com 90 dias. Eu lembro disso que foi antes. Era pra tirar o ferro da perna dela com 90 dias. Mas ela teve uma recuperação tão extraordinária que o médico tirou com 1 mês e 19 dias. E realmente, eu conheço pessoas, né? Pessoas jovens, gente. Eu conheço uma pessoa que tinha 23, 24 anos. E ela ficou com ferro na perna, nas duas pernas. Gente, ela demorou mais de 6 meses pra se recuperar. E a dona Maria, em 1 mês e pouquinho, já estava tirando ferro, né? E depois, uns 3 meses, a senhora já estava andando devagarzinho, não estava, não? É, é verdade. Sim, glória a Deus, amém, amém. Sim, e é um milagre, glória a Deus. Dona Maria tá falando? Sim, 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 sim. Deu- é experiência pra gente contar depois na experiência da mão de Deus, né? Porque isso é mão de Deus. É testemunho. Amém. Amém. Glória a Deus.
Sim, amém. Glória a Deus, amém. 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 Eu já vou falar, gente, o que a Dona Maria tá falando. Eu já vou falar pra vocês. É porque eles não estão ouvindo, mas eu vou falar aqui. Sim, sim, é verdade. É, fica realmente no tempo frio sente mais. Amém. Glória a Deus, Dona Maria. Amém. A Dona Maria estava falando, ela tem 70 e poucos anos, né, gente? 75. E ela teve um acidente doméstico e ela teve que colocar ferro nas pernas, nas duas pernas. E ela ficou um tempo sem andar. E todo mundo falava pra ela que ia mais de ano, ou talvez ela nem andasse mais, né? E realmente, né? Eu conheço uma pessoa que teve essa questão, colocou ferro na perna, e essa é uma mulher. Ela tinha, na época, 25 anos. Ela ficou, gente, mais de 6 meses para tirar o ferro, para conseguir melhorar um pouco. Depois ficou um tempo só com gesso. Depois levou mais um tempo para andar e demorou, viu? Demorou. E isso que falaram para Dona Maria, né? Falaram, nossa, os jovens, eles demoram, tem vários jovens aí que demoram anos, assim, né? E quando recuperam ainda ficam com alguma diferença, né? Andando diferente, né? Com alguma questão. Então vai demorar. Que vai nada, né? O último a dar a palavra ali, o último a dar a sentença, né? Deus. E ela em 1 mês e 19 tirou o ferro da perna, em 3 meses já estava andando. Aí havia um casamento na família dela, ela falou ainda naquele ano, né? E falavam pra ela que ela ia entrar na cadeira de rodas, qualquer coisa, né? Ela falou: não, vou entrar andando. E ela entrou andando no casamento com a Bíblia na mão. Glória a Deus. Deus abençoe a Dona Maria, né? Que história linda, que testemunho lindo. E realmente, gente, a gente para pra pensar, né? Os ossos, os músculos, né, os ligamentos de uma pessoa mais jovem é muito mais fácil de voltar do que de uma pessoa de mais idade, né? É mais difícil, né? Os ossos voltarem, é mais difícil o processo. E ó, ela superou todas as expectativas, né? O extraordinário aconteceu. E glória a Deus por isso, viu? Deus abençoe sua vida, Dona Maria, né? Uma vez uma médica falou isso pra mim, que legal, né? É, o extraordinário a gente não explica, né? O que não tem como explicar, a gente não explica. Ela falou, a gente aceita, né? Porque eu queria ouvir da boca dela, né? Uma vez eu tava com cisto, era um cisto hemorrágico, ele tava pra estourar dentro da minha barriga, né? E era maior que uma laranja. E ele já estava prestes a estourar. E então, né, eu orei, tomei um chá também de quixaba aí que falaram que era bom para cisto e comecei a tomar esse chá também e orando para Deus me ajudar. E depois eu voltei para fazer o exame, não tinha mais cisto nenhum. Aí eu falei pra doutora, falei, doutora, mas será que era um cisto mesmo hemorrágico que a senhora tinha visto? Ela falou, não, era sim, mas não tem como explicar o que aconteceu aqui não. Ela falou que não dá pra explicar, deixa sem explicar. Aí eu falei, amém, amém, né? O inexplicável é de Deus. E glória a Deus por isso. Amém, amém. Que bom, que extraordinário, né? Então, amém. Gente, eu vou então agora dar início à aula de hoje, tá? Hoje a gente vai falar sobre Oséias 9, Oséias capítulo 9. É... Oséias capítulo 9. Deixa eu aqui arrumar. Aqui, pronto. Hoje a gente vai falar sobre Oséias 9, né? Oséias 9, a gente vai continuar ainda naquele sentido de uma mensagem para o Reino Norte. Uma mensagem onde Deus já cansou desse povo, onde Deus já desistiu desse povo, onde Deus vai entregar esse povo para a Síria, onde Deus vai permitir que esse povo seja feito escravo novamente e sofra novamente. E Deus começa a explicar por quê, né? Porque eles merecem, porque eles se venderam como prostitutas para Baal. E é isso que a gente vai ver agora, tá? Então vai falar até um pouquinho sobre o tempo lá, a gente vai ver de Moisés, tá? Então a gente vai falar sobre isso agora. Amém, tá? Tempo de Moisés não, lá sobre o tempo de na Bíblia, se eu não me engano, não, foi no tempo de Moisés que aconteceu isso. A gente vai falar um pouquinho sobre ali uma época que eles ficaram em Baal Peor, né? A gente vai falar sobre isso, é no tempo de Moisés mesmo. Então, amém. Eu vou orar agora
E a gente começa a falar sobre Oséias 9, tá bom? Com a graça de Deus, amém. Deus, obrigada, Pai, por mais um dia. Obrigada pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Que o Senhor venha e fale conosco. Que o Senhor se revele a cada um de nós, Pai, amém. Que a sua verdade seja clara, seja manifesta em nossas vidas, em nossa mente, em nossos corações. Que venhamos a andar segundo os teus preceitos, segundo as tuas ordens, Pai, amém. Que venhamos a ser transformados por meio dessa palavra. Que venhamos, meu Deus, a pensar diferente, a agir diferente, meu Deus, em nome de Jesus, nos ensina a sermos melhores, Senhor, amém. Deus, perdoa, Pai, as nossas fraquezas, os nossos pecados, porque a tua palavra diz que nós pecamos, ainda que em pensamento, Pai. O pensar já é pecado, o Senhor Jesus disse isso. E nós reconhecemos a nossa condição de fraqueza. Nós reconhecemos que nós pecamos, Pai, ainda que não cometemos o ato, quando pensamos nós pecamos. E nós reconhecemos isso, Senhor, então nós pedimos, nós clamamos a Ti para que o Senhor venha, segundo a Tua graça, segundo a Tua misericórdia, segundo a Tua benignidade, que o Senhor venha e nos purifique, que o Senhor nos lave de toda a nossa imundície, que o Senhor nos perdoe, Pai, pelos nossos pecados, pela nossa iniquidade, pela nossa transgressão. Perdoa, Pai, porque o Senhor um dia disse isso, que o Senhor é um Deus que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, e o Senhor é um Deus que abençoa até 1000 gerações daqueles que te buscam e daqueles que te amam. Então, amém, Deus, que essa palavra, que essa promessa que um dia o Senhor fez, se cumpra sobre cada um de nós, em nome de Jesus, amém. A tua palavra diz que em Cristo nós somos herdeiros de Abraão. A tua palavra diz que em Cristo nós fazemos parte da descendência dele. Então nós temos direito às mesmas promessas, às mesmas bênçãos dadas a ele. Então, amém, Deus, que essa palavra se cumpra sobre as nossas vidas, que venhamos a ser abençoados segundo as bênçãos de Abraão, que venhamos a receber as promessas um dia feitas a ele, Pai. Em nome de Jesus, amém. A tua palavra diz que em Cristo nós somos herdeiros às mesmas coisas que ele tem direito, ao que Cristo tem direito, nós temos direito, a tua palavra diz isso. Então, Senhor, amém. Que o Senhor nos cubra com a tua benignidade, com a tua bondade, por todos os dias das nossas vidas. Que o Senhor mansamente nos conduza, que o Senhor estique a tua paciência para conosco, porque nós precisamos dela. Que o Senhor nos conduza nessa jornada, nos leve pelo melhor caminho. Que a tua vontade seja feita em nossas vidas, Senhor, porque em ti confiamos, em ti cremos, em ti esperamos. Porque aquele que espera em ti jamais é frustrado. E a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Nós sabemos que os planos que o Senhor tem ao nosso respeito, os seus pensamentos para conosco são pensamentos bons, são pensamentos de paz. O Senhor não deseja nada de mal para nenhum de nós. O Senhor não tem pensamentos de guerra para conosco, mas sim de paz. Então, amém, Deus. Em nome de Jesus, nós consagramos a Ti tudo o que temos, tudo o que somos, entregamos nossas vidas em Suas mãos e ansiamos para que Tua vontade seja feita através de nós e nas nossas vidas, amém. Porque nós temos prazer em Ti, nós temos prazer na Tua palavra, nós temos prazer em Te servir, Deus, amém. Então, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor afaste todo o mal de nossas vidas, de nossas casas, em nome de Jesus, Senhor. Não queremos mais ter parte nenhuma com Satanás. Se um dia tivemos, nós anulamos esse pacto agora em nome de Jesus, porque a tua palavra diz, onde 2 ou mais estiverem reunidos, ali o Senhor estará. A tua palavra diz que o que for acordado, será acordado nos céus, o que for selado, será selado nos céus. Então nós determinamos em nome de Jesus, pelo poder da tua palavra, que nada temos com Satanás, nem com o reino dele. Que se um dia nós fizemos algum acordo, ainda que sem querer, se um dia fizemos alguma aliança com ele, com o reino dele, que essa aliança seja totalmente quebrada, que seja nula agora em nome de Jesus, porque nada temos com ele, Senhor, mas temos contigo, Deus. Então vem, Deus, vem e preencha toda a nossa casa, o nosso lar, preencha a nossa vida, Pai, entra nos nossos casamentos, na vida dos nossos filhos, abençoa aqueles que estão ao nosso redor, assim como foi com Abraão. Ló era abençoado por andar com Abraão, de tabela ele recebia a bênção por estar com ele somente, e que assim sejamos nós, Pai, em nome de Jesus,
porque nós temos direito às mesmas bênçãos que Abraão recebeu, que assim sejamos nós, que aqueles que estão ao nosso redor sejam abençoados de tabela, os nossos, os da nossa casa, da nossa família. Amém, Deus, que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, toque em tudo que é nosso, tudo que o Senhor nos deu na nossa casa, nos nossos bens, nos nossos filhos, em tudo, no nosso casamento, em nome de Jesus. Consagramos tudo o que temos e tudo que somos a Ti, Deus. Que a Tua vontade seja feita hoje e sempre, amém. Meu Deus, que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, continue nos dando a provisão de cada dia, que nada nos falte, que o Senhor supra todas as nossas necessidades, que o Senhor, em nome de Jesus, nos proteja de todo mal, que o Senhor dê ordem aos teus anjos ao nosso respeito, para nos guardarem, para nos protegerem, Senhor, que o Senhor coloque o seu círculo ao nosso redor para nos proteger de todo ataque do maligno, Senhor, amém. Que o Senhor venha sempre conosco nessa caminhada, que o Senhor venha conosco de mãos dadas, porque nós não queremos outra companhia senão a Tua, Deus, amém. Assim como Moisés um dia disse, se o Senhor não for, eu não vou. Eu abro mão da minha promessa, mas não abro mão de Ti. Então, amém, Deus. Tudo que nós queremos é a Tua presença. Só não nos deixa, Deus, amém. Perdoa, Pai, perdoa toda a nossa fraqueza. Só não nos abandona, Senhor, porque sem Ti nós nada somos. Nós precisamos de Ti, nós ansiamos pela Tua presença, Senhor, amém. Nos fortaleça, Pai, porque o Senhor é o único que pode fortalecer o cansado. Então, amém. Que a Sua palavra se cumpra sobre cada um de nós e o Seu Santo Espírito venha nos trazendo consolo, nos trazendo paz, nos trazendo alegria, nos trazendo esperança. Amém. E que a nossa fé seja aumentada neste instante, porque o Senhor disse que a fé vem pelo ouvir a Tua palavra. Estamos aqui reunidos para ouvi-la, Deus. Então aumenta a nossa fé. Amém. Amém, amém, amém. A paz, Loli, amém. Então, gente, agora Oséias 9, tá? Oséias 9, gente, é bem simples, tá? Então, eu vou ler aqui de um jeito bem simples e vocês vão conseguir compreender o que o profeta tá falando, tá bom? Então, a gente vem naquele mesmo sentido. Tá muito perto da Assíria levar o reino norte, tá? Tá muito perto. O rei Ezequias já tá lá no reino sul reinando e o reino norte já tá sendo levado. Então, continua nesse contexto, onde Deus vem falar para esse povo que se cansou deles, que se cansou dos pecados deles, que chegou uma hora que Deus não quer mais saber deles. Deus vai entregar eles a eles mesmos, aos próprios pecados deles. E o fim deles não é bom. Eles vão ser levados cativos porque eles estão cometendo pecado em algo que não é deles. Aquela terra não é deles, aquela terra é de Deus. Já que eles querem servir a outro Deus, então que eles vão para a terra desse outro Deus, se esse outro Deus for dar alguma terra para eles, que não é o caso. Eles vão para ser escravos. E Deus está falando tudo isso. Poxa, eu tirei vocês da escravidão, coloquei vocês numa terra que vocês são donos, vocês são livres. Eu dei liberdade para vocês, né? E vocês não se satisfizeram com isso. Vocês decidiram me trair com outro Deus, com outros deuses. Vocês ficaram me traindo, né? Cometeram adultério comigo com relação a outros deuses. Então agora eu que não quero mais. O meu casamento com vocês eu cancelei, não quero mais. Agora eu quero que vocês vão embora com a amante de vocês. É nesse sentido. Falando de uma forma bem clara, é nesse sentido que Deus está vindo falar com Israel, né? Então Deus fala, mas vocês vão sair daqui com uma mão na frente e outra atrás, porque tudo que tem aqui não é de vocês. Tudo que tem aqui é meu. Então, vocês querem ir com a amante de vocês, então vão pedir para o amante de vocês dar alguma coisa para vocês. Mas a questão é que o amante deles só vai dar para eles sofrimento. O amante deles não tem a capacidade de dar o que Deus dava para eles. Deus dava prosperidade. Deus dava uma terra própria. Deus dava liberdade. Deus dava fama. Deus dava força. Deus dava proteção. Mas Baal não vai dar nada disso. Eles vão ser entregues à escravidão, à fraqueza, né? E é isso que Deus está querendo falar. Eu não obrigo ninguém a ficar comigo. Não é pela força. E é isso que a Bíblia, o tempo inteiro a Bíblia vem dizendo, né? Deus é tão educado que Deus não força ninguém a nada. Satanás não é educado. Mas Deus é muito educado. Ele não vai te forçar nada. Se você não quer ser dele, não
vai ser. Mas aguenta quando o castigo chegar, porque uma hora Deus vai se manifestar sobre isso. E Ele é o dono do mundo. Ele é o juiz de toda a terra. Então, quando Ele chegar e te julgar, não reclama. Mas Ele não vai te obrigar a nada, porque Ele não é um Deus que obriga ninguém a nada. Você quer ofender Ele? Ofenda. Você quer ofender o Espírito Santo? Ofenda. Mas entenda que quando chegar o juízo, você vai ter que dar conta dos seus atos. É igual quando a gente leu o livro de Eclesiastes, né? No último capítulo de Eclesiastes, Salomão fala isso. Salomão fala, olha, você que é jovem, eu sei que agora eu sou um velho arrependido falando sobre os meus erros. E eu tô querendo contar para vocês sobre os meus erros, para que vocês não errem também, porque eu me arrependo das coisas que eu fiz. Eu vi que eu dei valor ao que não tinha valor, ao que era passageiro. A beleza um dia acaba, a juventude um dia vai embora, a riqueza a gente morre e não leva. Então eu dei valor ao que não tinha valor, eu dei valor ao que era raso, e eu me arrependo. Mas Salomão diz, mas você que é jovem, faça o que você quiser. Se você acha que vale a pena, faça. Faça o que você quiser, a doidura que você quiser, peque o quanto você quiser. Mas saiba que um dia você terá que responder por todos os seus atos. E Deus é assim. Deus não obriga ninguém a nada. Você quer sair, pecar, quer viver no mundo, quer fazer um monte de coisa? Vai, Deus não vai te impedir. Deus não vai te impedir, não. Mas você vai ter que responder por todos os seus atos. Depois. E você vai ver que o preço que você vai pagar é muito alto. Não compensa. E é isso que Salomão diz no livro de Eclesiastes. Quando chegar a hora do acerto, quando você tiver que pagar as contas pelos seus atos, você vai ver que o preço foi muito alto. Sabe quando você compra uma coisa e você fala, poxa, não valeu a pena? Foi muito caro porque é? É isso. E é isso que Salomão fala, né? E agora é isso que Oséias vem dizendo aqui também para o povo do Reino Norte. Mas eles são que nem cegos, não veem, né? Tantos profetas levantados para falar com aquele povo, eles não enxergam. Então, no versículo 1, Oséias vai e fala para o povo do Reino Norte, que vai ser levado pela Síria, né? Ah, vocês estão alegres? Vocês estão felizinhos? Não fiquem alegres, não. Estão sorrindo por quê? Vocês estão felizes por quê? Como os outros povos ignorantes que não sabem de nada. Tá aí no meio da promiscuidade, tá aí rindo, feliz da vida, fazendo um monte de safadeza, um monte de sem vergonhice, cometendo um monte de pecado e estão rindo. Vocês estão rindo igual eles por quê? E agora Oséias vai dizer, vocês tinham o conhecimento da verdade. Não era para vocês estarem rindo. Os outros estão rindo porque eles não sabem. Os outros ficam rindo porque eles não têm entendimento que aquilo é errado. Não entenderam. Então eles estão rindo achando que o fim deles vai ser bom. Mas vocês estão rindo, fazendo aí as orgias de vocês, só que vocês sabem que o fim de vocês vai ser ruim. Então por que vocês estão rindo? Estão rindo do quê? É isso que Oséias fala. Não fiquem alegres, ó Israel. Não fiquem aí todos felizes como os outros povos estão. Porque a verdade é que quando vocês se prostituíram, vocês abandonaram a Deus. Vocês estão alegres por quê? Se ao fazer o que vocês fizeram, as atitudes de vocês levaram vocês a abandonar a Deus. A verdade é que vocês amaram o pagamento de prostituta que vocês receberam. Vocês amaram o pagamento de meretriz de vocês. Sobre todas as eiras de trigo. Vocês amaram. Aqui está numa linguagem muito clara. Deus está falando, né? Aqui está falando que eles amaram os pagamentos que eles tiveram, o que eles receberam pela prostituição deles, né? Então, assim, eles se prostituíram. Vamos imaginar a cena, né? A Bíblia usa muito essa palavra de adultério e prostituição, infidelidade com relação a Israel. Então, como é que Deus faz a gente enxergar? Lá no Novo Testamento é até usado essa simbologia para a gente entender, né? A relação que há aqui. O que está querendo dizer? É como se Israel fosse casado, né? Então Israel tinha um casamento. Israel era casado com Deus. Deus era o marido de Israel.
né? No Novo Testamento a gente vai ver que, se eu não me engano, é Paulo, ele vai dar o exemplo de que Israel era casado com a lei, não era com Deus, era com a lei, porque ele vai ser na segunda aliança casado com Deus, então ele vai ser casado com Deus duas vezes. Então, no Novo Testamento, Paulo, eu acho que é Paulo, é Pedro, acho que é Paulo, ele dá esse exemplo de que Israel, é Paulo, Israel era casado com a lei. Então Israel fez uma aliança com Deus através da lei, e ele era casado com a lei. Então, ele tinha que ser fiel a quem? Israel? A lei. Então, ele tinha que cumprir a lei certinha. Tinha que cumprir a lei toda certinha, né? E uma das condições dessa lei dele cumprir certinha era não adorar outros deuses. E o que que acontece? Israel começou a ser infiel. E não só infiel com um Deus só, mas Israel, né? Quando você é infiel, né? Um adultério, por exemplo, quando a pessoa é adúltera, a pessoa adultera sem necessariamente ter algum benefício, né? Então a pessoa tá lá casada, ela trai o marido dela, mas ela não vai receber dinheiro em troca, ela não tá recebendo nenhum benefício em troca, né? Ela só tá traindo, que é muito, né? Mas assim, ela tá traindo sem receber nenhum benefício material, não tá recebendo nada em troca. Na prostituição, você se vende em troca de algo. Então você tá se entregando, mas você vai receber alguma coisa em troca. E Deus começa a falar com o povo de Israel assim: eles não adulteraram, eles se venderam. Por quê? Eles se venderam para Baal porque eles queriam que viesse chuva. E não vinha chuva. Então eles foram lá e se venderam para Baal. A gente lembra que nessa época era uma época onde a agricultura era essencial, se vivia da agricultura. Então o essencial na agricultura é a chuva. Então tinha que ter chuva. E qual era o deus da chuva, segundo a maior parte daquelas nações ali? Baal. Então eles entendiam que Baal era o responsável por fazer chover. E como eu já disse uma vez eu expliquei para vocês, né? A chuva simbolizava para eles a ejaculação de Baal. Então, Baal, quando chegava num êxtase de prazer, ele ejaculava e então vinha chuva. E o que que eles faziam então para Baal chegar nesse nível e mandar chuva? Orgia. Por isso que toda oferta para Baal, todo sacrifício para Baal, não era sacrifício de queimar bolo, não era essas coisas, era orgia. Quando se falava em culto a Baal, era culto de orgia, porque esse, para eles, era um deus totalmente de cunho sexual. Então, para chover, ele tinha que sentir prazer. Né? Então, porque era os espermatozoides dele descendo, a ejaculação dele descendo, que era a chuva. Então, eles entendiam isso. Por isso que era aquela orgia louca, né? Então, é isso que Deus está falando. Deus diz aqui, vocês decidiram se prostituir. Se prostituir, e quando vocês fizeram isso, vocês abandonaram Deus, no momento que vocês decidiram se prostituir. Então, aqui fala, vocês amaram o pagamento de prostituição que vocês receberam nas eiras de trigo. E quando chegava a chuva, eles amavam o pagamento deles, né? De ver ali o trigo indo, né? Toda a rotina deles ali, né? Eles amavam isso quando eles recebiam essa rotina, esse pagamento de Baal, segundo eles, né? É a mesma coisa quando a gente estudou Jezabel, né? Nossa, tô vendo um pernilongo enorme aqui no quarto. Quando a gente viu Jezabel. Jezabel, a gente lembra, né? Elias tinha falado para Acabe, vai ficar agora sem chover. Só vai chover quando eu orar a Deus. Até eu orar a Deus não vai chover mais. Ficou 3 anos sem chover, 3 anos e pouco sem chover, né? Então, a gente lembra que se reuniu ali Elias e todos os sacerdotes de Baal, 400, né? E mais os sacerdotes de Aserá. E então, Elias orou a Deus. E Deus fez chover. E então, todos os sacerdotes de Baal foram mortos, lembra? E enquanto isso, lá no trono, lá no reino, lá no palácio, Jezabel viu a chuva. Quando Jezabel viu a chuva, ela falou, Baal mandou a chuva, Baal. E toda alegre achando que Baal tinha mandado a chuva, né? E é isso que Deus está falando. Eles gostaram do pagamento que eles recebiam. Lá nas eiras de trigo, né? Vocês amaram o pagamento de prostituição de vocês sobre todas as eiras de trigo. Então, quando eles iam colher o trigo deles, colher aquela remessa, né, deles de vinha, de uva, de trigo, eles ficavam felizes. Olha, valeu a pena a gente ter se oferecido para Baal.
Nossa, como valeu a pena o que eu fiz. E eles ainda ficavam satisfeitos, ficavam felizes pelo que eles fizeram. Então, no versículo 2, Deus diz: por causa disso, agora eu digo, vocês não vão ter mais nem trigo e nem vinho. Eu vou fazer com que a terra não produza mais. A terra não produza mais, não. A terra vai produzir, mas eles é que não vão comer. Aí Deus fala, ó, por enquanto, então por conta disso, né, por conta de vocês terem gostado do pagamento da prostituição de vocês por terem me traído, eu digo que agora vocês não vão mais. Vocês não vão ter mais vinho, vocês não vão ter mais trigo, vocês não vão ter mais nada disso agora. Nada disso vai mais servir vocês. No versículo 3, Deus continua falando: na terra do Senhor vocês não vão ficar. Então agora Deus está invocado com esse povo. Deus está dizendo, a gente lembra que Moisés havia dito isso uma vez, né? Antes desse povo entrar na terra prometida, Moisés havia falado: gente, não fiquem achando que vocês são bons porque vocês estão entrando nessa terra. Porque, na verdade, Deus só está permitindo que vocês entrem nessa terra porque Ele ama Ele mesmo. Como Ele prometeu que vocês iam entrar, vocês vão entrar. Mas não se achem mais importantes, não se achem bons o bastante, não. Porque vocês estão indo para lá, para uma terra que não é de vocês. A terra é dele. A terra é de Deus. E quando Ele se invocar com vocês, Ele vai tirar vocês de lá também. Porque a terra é dele. E é isso que Deus está falando aqui. Portanto, agora vocês não vão ficar mais na minha terra. Eu vou tirar vocês da minha terra. Aí diz aqui, e vocês vão retornar ao Egito. Na verdade, eu falei isso na aula passada, eles não vão retornar ao Egito, né? Não é que a profecia de Oséias aqui está errada, não. É num símbolo de escravidão. Eles vão retornar para a vida que eles tinham no Egito. Eles vão retornar para a vida sem liberdade. Eles vão retornar para uma vida onde eles não têm terra própria. Eles vão voltar para uma vida, né, onde eles não têm querer. E é isso que está dizendo, vocês vão voltar para a condição que vocês estavam no Egito. E agora ele fala para onde eles vão. E na Síria comerão comida imunda. Vocês vão para a Síria. E vocês ficam tão felizes porque estão aí comendo trigo, porque estão comendo uva, né? Estão tomando bastante vinho. Mas eu digo que vocês vão para uma terra onde vocês não vão ter mais essas coisas. Vocês vão comer comida imunda agora. Porque vocês não deram valor à minha terra, a mim, ao que eu dei a vocês, né? Versículo 4. Naquele país eles não poderão fazer ofertas de vinho ao Senhor, nem oferecer os sacrifícios de que ele gosta. O mais esquisito, o mais estranho que a gente observa é que não é que eles não falavam de Deus, não é que eles não adoravam a Deus, eles adoravam, né? A gente vem falando isso no livro de Oséias, né? Tanto que Oséias, no início do livro dele, ele tinha falado, na época que Deus manda Oséias casar com uma prostituta, lembra? Deus fala, pega uma prostituta, tira ela da prostituição, leva para casa, dá uma casa, um nome para ela, dá uma família para ela, cuida dela com amor e carinho. Isso simbolizava Deus fazendo isso com Israel, né? Então, a gente lembra que Deus tem um determinado momento ali no livro de Oséias que Deus fala, mas tudo que você fez para ela, você se fazia de tudo para deixar ela bem alimentada, bem vestida, para que ela não sofresse. Você fazia de tudo por esse amor, dava muito amor e carinho. Só que tudo que você deu, ela começou a falar que foi o amante dela que deu para ela. No sentido do povo de Israel. Porque, na verdade, quem é que estava dando trigo para esse povo? Era Deus. Na verdade, quem estava dando a uva para esse povo? Era Deus. Quem mandava a chuva para esse povo? Era Deus. Mas esse povo começou a falar que era Baal. E é nesse sentido que o livro de Oséias vem falando, né? A gente lembra que Oséias já vinha falando isso antes. Que tudo que Deus dava, esse povo falava que foi Baal que deu. E Deus então fala, tá bom. Então agora vão embora com o amante de vocês, mas tudo que é meu vai ficar. E eu quero ver o que o amante de vocês vai dar para vocês. E é isso que a gente já estudou, que ele vem falando. E é isso que vai acontecer agora. Então Deus agora vai tirar esse povo da terra que é dele e vai deixar esse povo sem trigo, sem uva. E eles vão agora para a Síria.
E lá na Síria eles não vão ser alimentados como eles eram na terra que Deus havia dado para eles. E engraçado é que aqui no versículo 4 e no livro de Oséias a gente percebe que eles clamavam a Deus. Eles ainda adoravam a Deus, né? Eu falei até sobre isso durante o livro de Oséias, a gente estudando. Eles se reuniam, o próprio Deus diz isso: eu odeio as reuniões de vocês. Eu odeio o batuque de vocês. Eu odeio quando vocês falam o meu nome. Porque eles falavam. A impressão que a gente tem é que eles não falavam de Deus e só adoravam a Baal. Não. Eles falavam de Deus, adoravam a Deus e adoravam a Baal. E adoravam a Será. E adoravam Moloque. E adoravam quantos deuses fossem. E eles adoravam vários deuses. Só que eles adoravam a Deus errado. Eles iam lá para aquele bezerro de ouro e falavam o nome de Deus, olhando o bezerro de ouro, achando que aquele bezerro de ouro era Deus. Por isso que Deus falou na aula passada com tanta ira, né? Eu vou destruir esse bezerro de ouro, isso daí não é Deus não, isso daí não sou eu. Por isso que Deus fala assim, vem vindo falando no livro de Oséias desse jeito, né? Então você vê agora no versículo 4 que esse povo oferecia libação para Deus. Eles ofereciam libação achando que era para Deus, né? A gente lembra, a gente estudou oferta de libação lá no livro de Levítico, né? Oferta de libação é oferta líquida. E aqui está dizendo qual oferta líquida que era, né? Se era água, se era vinho, o que que era? Era azeite, né? Era vinho. Então, você vê que eles entravam lá na casa de Betel, que Deus até fala, né, no livro de Oséias, Bet-Aven, né, que não é mais Betel. Betel significa casa de Deus. Mas no livro de Oséias, Deus muda o nome de Betel para Bet-Aven, que significa casa do pecado. Porque para Deus agora aquela casa não é dele, mas é casa do pecado aquilo, né? Com aqueles bezerros de ouro lá, aquilo é casa do pecado, não é casa de Deus não. E Deus então fala isso, eles ainda pegavam vinho e ofertavam a Deus. De qualquer forma, Deus não gostava disso, não chegava a Deus com alegria isso. Mas Deus está dizendo, agora nem isso vocês vão ter para oferecer. Lembra que a gente até estudou, acho que foi no livro de Oséias ou no livro de Amós, que o povo do Reino Norte era conhecido como embriagados? Todo mundo ficava falando, aqueles bêbados. Eles ficavam falando assim deles, porque eles viviam bêbados. Era de manhã, de dia, de tarde, de noite, sempre bêbados, né? Eles bebiam muito vinho. E é isso que Deus está dizendo, vocês não vão ter mais. Vocês não vão ter mais vinho para oferecer, nem para mim, nem para ofertar para mim. Então aqui diz, a comida que comerem será como a que é servida num velório, e todos os que a comerem ficarão impuros, né? O que acontece? Por que a comida vai ser como a comida de um velório? Gente, a comida que a gente come no velório não é uma comida boa, ela desce amargando, né? Porque não é um momento bom. Não é uma comida de um casamento, é uma comida de um velório. É a comida de um momento difícil, de enterrar um parente, né? Então, é uma comida que não desce. É uma comida que desce amargo. E é isso que Deus está falando. Agora, a partir de agora, a comida de vocês vai descer desse jeito. Como se fosse um velório, né? E todos que comerem essa comida ficarão impuros. O que acontece? Num velório, se entendia que a comida de quem comesse num velório era uma comida impura. Então a pessoa ficava impura até passar pelo ritual de purificação. E por quê? Porque tem um cadáver ali, né? Há um cadáver. Aquela comida foi feita durante o velório daquele cadáver. Então era algo impuro. Então todo aquele que comesse será impuro. Todo aquele que comer, além de comer amargamente aquilo que ele está comendo, e ainda vai torná-lo impuro. E aqui diz, e assim não poderão apresentar ofertas de alimento no templo do Senhor, só poderão comê-las. A gente lembra, a gente estudou isso em Levítico. Para você poder ir lá no templo e ofertar para Deus, lá em Jerusalém, para você ir lá em Jerusalém ofertar para Deus, você tinha que estar puro, purificado. Você não podia estar impuro, você não podia estar imundo. Se você tivesse imundo, você tinha que se purificar primeiro, para depois ir lá ofertar. Senão você não podia nem chegar perto. Se você chegasse perto do templo, você ia morrer igual os filhos lá, né, esqueci o nome do irmão de Moisés. Gente, eu esqueci o nome do irmão do Moisés, que foi o primeiro sumo sacerdote. Que nem os filhos dele, Nadab e Abiú. Lembrou o nome dos filhos, mas não lembrou o nome do homem. Arão, obrigada Maria. Obrigada, amém.
Que nem os filhos de Arão, gente. Lembra? Os 2 filhos de Arão foram lá, entraram no templo e foram consumidos, né? Deus se irou tanto com eles que eles morreram. Na lei, existe uma regra lá. Você não pode chegar perto do templo impuro, porque senão Deus vai aniquilar você, igual aniquilou Nadab e Abiú. E é isso que Deus está falando aqui. Vocês vão ansiar por mim. Vocês vão me querer e não vão poder. Vocês vão me desejar, mas não vai poder. Porque a comida que vocês forem comer nesse novo cativeiro de vocês vai ser uma comida impura, vai ter um gosto ruim, vai descer amargo e vai tornar vocês impuros e vocês não poderão ir ao meu templo clamar por mim. A única coisa que vocês vão poder fazer é comer. Uau! Aí então no versículo 5, Deus continua dizendo: o que é que vocês vão fazer quando chegar o dia das minhas festas? Lembra que Deus havia colocado na lei um monte de festas, tinha um monte de festas, que eram festas obrigatórias. Cada festa era um Shabá, né? Era um descanso. E Deus tinha a festa dos tabernáculos, Pentecostes, né? Tinha um monte, o sábado, né? Tinha um monte. E Deus fala isso: quando chegar as minhas festas, o que vocês vão fazer? Quando chegar as minhas reuniões solenes, o que vocês vão fazer? Então aqui no versículo 6 diz: porque eis que eles se foram por causa da destruição. O Egito os ceifará. Mênfis os sepultará. As preciosidades que desejavam receber de prata serão possuídas pelas urtigas, e os espinhos crescerão nas moradas de vocês. Quando chegarem as minhas festas, que vocês farão? Nada. Vocês não vão fazer nada. Porque vocês já não estarão mais lá. Vocês foram lançados fora por causa da destruição. Vocês não estarão mais ali para poder orar por mim, se reunir por mim. O Egito os ceifará. O que é o Egito? Como eu disse, eles não vão voltar para o Egito, mas eles vão viver uma escravidão lá na Síria. E aqui Deus está dizendo que a escravidão vai acabar com eles. A escravidão vai destruir eles. Mênfis os sepultará. Esses deuses pagãos que vocês servem sepultarão vocês. Vocês vão morrer com eles. E eles é que vão sepultar vocês. Esses deuses que vocês servem. E as coisas que vocês antes desejavam tanto. Vocês tinham tanto orgulho. A casa de vocês, o ouro de vocês, a prata de vocês, o trigo de vocês, a uva de vocês. Nada mais disso vocês terão. Aí aqui diz: a prata de vocês agora vai ser possuída pelas urtigas. A casa de vocês vai ser possuída pelos espinhos, né? O que são urtigas? Urtigas são aquelas plantas, né? São plantas, gente, que vão crescendo. Sabe aquelas plantas que crescem e ficam em cima do negócio? Por exemplo, tem uma mesa, aí a mesa ficou abandonada há muito tempo e deu uma planta que cobriu toda a mesa. É a urtiga. Só que o que é a urtiga? O que é a diferença que a urtiga faz? Ela dá coceira e dor. Então, se você tenta tirar a urtiga dali, você vai ficar com muita coceira. Sabe aquela coceira no corpo inteiro? Começa a dar uma coceira no corpo inteiro? A urtiga causa isso. E dor. Você sente muita dor. Você coça e sente dor. E é isso que Deus está falando. Na prata de vocês que vocês amavam tanto, no ouro de vocês que vocês amavam tanto, agora vai estar cheio de urtiga. Vai estar cheio dessa planta que vocês não vão conseguir tirar para pegar a prata de vocês de volta. Não vão conseguir tirar para pegar o ouro de vocês de volta. E na casa de vocês, que vocês se gloriam tanto na casa de vocês, que a gente tinha visto, né? Amós falou sobre isso, se eu não me engano. Que a casa, eles roubavam dos pobres do reino, lembra? Eles roubavam dos pobres o quanto eles podiam, vendiam por uma sandália aos pobres, os irmãos, né? Da própria nação deles. E tudo isso por dinheiro, por ganância. E enquanto isso, eles ficavam dormindo, né, em camas de marfim, né, colocavam esmeraldas, eles ficavam enchendo de coisas ali, caras, até para eles dormirem, o leito deles tudo, né.
E ele está dizendo, essas casas que vocês se orgulhavam tanto, agora vai estar cheio de espinheiro, vocês não vão conseguir entrar. O espinheiro vai cobrir elas. Então, assim, a pessoa vai tentar entrar, que nem uma rosa, você toca assim, você corta a mão, né? Agora imagina cheio, tá cheio de espinheiro, você não consegue nem ver a porta da casa. Você vai tocar ali, né? Você vai se cortar. Então não vai dar mais para vocês irem morar ali, não vai dar mais para vocês entrarem ali. Então, no versículo 7, Deus continua dizendo: tá chegando o dia do castigo de vocês. Tá chegando o dia em que Deus vai castigar o povo dele. E que vocês, povo de Israel, fiquem sabendo disso, né? Mas vocês não me escutam, Oséias fala. Vocês não me ouvem. Vocês ficam me chamando de profeta maluco. Vocês dizem que o profeta não tem nada com Deus, que ele é um louco, que Deus não está falando por meio dele. Mas vocês não conseguem ouvir os profetas que chegam aqui, vocês não conseguem entender o que os profetas dizem, porque o coração de vocês está cheio de maldade. Por isso que vocês não entendem, porque vocês são cheios de ódio. Então, aqui no versículo 8, Oséias continua: Efraim era o vigia com o meu Deus, mas o profeta é uma armadilha de passarinheiro em todos os seus caminhos e é alvo de inimizade na casa do seu Deus. Aqui, Oséias está falando o quê? Que Efraim era para ser o vigia de Deus. Efraim era para zelar pelas coisas de Deus. Efraim era para ser zeloso com as coisas de Deus. Mas existe em Efraim profetas que são armadilhas. Esses profetas são como laço para Efraim, que em vez de vigiarem a Deus, em vez de fazerem tudo certo, eles causam inimizade com Deus. Então ele não está falando dos profetas verdadeiros que foram levantados para alertar esse povo. Ele está falando sobre os falsos profetas. Lembra, gente, que existem falsos profetas nesse reino? Que os profetas, chegou um momento ali onde as pessoas até queriam ser profetas, né? Então as pessoas entravam na escola de profetas e quando você dava uma boa notícia, você era alimentado. A gente lembra que Jezabel alimentava os profetas porque eles falavam que ela queria ouvir. Então eles eram até alimentados com comida do rei, pelo banquete real. A gente lembra no caso de Acabe, teve uma reunião que Acabe fez, né? Eu acho que foi com relação a Josafá. Ele reuniu 400 sacerdotes. E não eram sacerdotes de Baal, eram sacerdotes que se diziam sacerdotes de Deus. Ele reuniu 400. E ele falou para esses 400 falarem se ele devia ir para a guerra ou não. E não era para ele ir para a guerra. E chegou, era Micaías, acho que foi o profeta Micaías que chegou e falou: não é para ir. E os 400 falando: não, é para ir, é para ir. E ele feliz com os 400 que mentiam, né? Então era muito comum no Reino Norte ter profetas mentirosos que falavam o que a pessoa quer ouvir. Então, assim, a pessoa está passando por. O reino está passando por um momento difícil, a Assíria já subjugou o reino, então esse profeta vinha e falava: ah, não, vai ficar tudo bem, vocês vão conseguir se livrar desse jugo, vocês vão conseguir ser libertos de novo. E era mentira, não é verdade isso. E é isso que Oséias está falando aqui. Oséias está dizendo: olha, a verdade é que Efraim devia ser um povo zeloso pelas coisas de Deus. Efraim devia zelar por Deus, mas não. A verdade é que tem se levantado profetas em Efraim que são o próprio laço de Efraim. São profetas que, em vez de fazerem o povo se conectar com Deus, estão fazendo Deus virar inimigo do povo. Estão fazendo Deus se irar com o povo. Então, no versículo 9, Oséias diz: muito profundamente vocês se corromperam. Vocês não se corromperam pouco, vocês se corromperam muito. O pecado de vocês é muito grande, no nível de Gibeá. Por quê, né? O que é o nível de Gibeá? Lembra, a gente estudou, se eu não me engano, foi no livro de Juízes. Ou não, foi Números? Não, foi Juízes. Foi no livro de Juízes, se eu não me engano, a gente estudou que lembra que um levita casou com uma concubina? E essa concubina tinha traído ele e foi embora para a casa do pai dela.
Aí o levita foi lá buscar a concubina lá em Judá, lembra disso? Aí o levita foi lá buscar a concubina em Judá e ia voltar a ficar com ela. Aí ele foi andando com ela, voltando lá para o norte. Eles eram do norte. Então eles vieram de Judá, foram voltando para Efraim, lá para o norte. E eles tiveram que passar por onde? Pela terra de Benjamim, de Gibeá. Gibeá de Benjamim. E quando ele passou lá pela terra de Benjamim, lembra, gente? Ah, se eu não me engano, ela morava em Gibeá, né? Porque eu lembro que o pai dela estava junto, será? Ou não? Não, acho que não. Acho que era um outro profeta. Aí nisso, era um outro profeta porque ele ofereceu as filhas dele, é isso mesmo. Aí a gente lembra que ele foi voltando o caminho e passou por Gibeá. Quando ele passou por Gibeá, ele foi passar a noite na casa de uma pessoa em Gibeá. E vocês lembram que a tribo inteira de Benjamim se reuniu, os homens foram lá e violentaram essa mulher? E ela morreu sendo estuprada por causa do estupro. Aí vocês lembram que quando o levita viu isso, o levita cortou ela em partes, em pedaços, e mandou um pedaço dela para cada tribo, e avisando o que Benjamim fez. E isso deu uma briga enorme que a tribo de Benjamim quase foi extinta. Lembram? Houve uma confusão tão grande, mas tão grande, que todas as 11 tribos se reuniram contra a tribo de Benjamim e foram lá para aniquilar a tribo de Benjamim. E quase realmente não existe mais tribo de Benjamim. Lembram? E é isso aqui que o profeta está falando. Vocês caíram num pecado tão grande como nesse tempo. Como que foi feito na história de Gibeá. Na história ali onde os benjamitas mataram a concubina do levita. E aqui então diz: Deus irá se lembrar das injustiças de vocês. E Deus vai sim visitar o pecado de vocês. Versículo 10. O Senhor Deus diz para eles, para o povo de Israel lá do Reino Norte: quando eu encontrei Israel pela primeira vez, eu fiquei alegre. Eu fiquei tão alegre como alguém que acha uva no deserto. Quando eu vi o antepassado de vocês, quando eu vi os seus pais, né, seus anteriores, eu fiquei tão contente como alguém que vê os primeiros figos maduros brotando. Mas, de repente, eles foram lá para o Monte Peor. E ali, no Monte Peor, eles começaram a adorar a Baal. E eles, para mim, se tornaram tão nojentos como o ídolo que eles amavam. A gente lembra que isso a gente estudou, se eu não me engano, foi no livro de Números. Durante aquela caminhada no deserto, lembra que a terra do leste não fazia parte da promessa de Deus. A terra prometida era do lado de Canaã ali, desde lá de cima de Damasco ali, né, dos Sidônios, até lá embaixo a divisa do Egito. Era essa parte aí que era a parte da promessa. A parte do lado leste do Rio Jordão não fazia parte da promessa de Deus. Mas vocês lembram? Quando eles foram avançando ali, passaram por Edom, passaram por Moabe, eles chegaram nas terras ali de Sion e de... acho que é Egon, eu não lembro o nome do outro. Mas são os dois que eles chegaram lá do outro lado, lembra? Quando eles chegaram nessas duas terras, Deus falou, ó, é o seguinte, vocês vão conquistar essas terras, agora essas terras eu decidi que vai ser de vocês. E eles conquistaram aquela terra, que era uma terra extra, não era a terra que Deus ia dar. A terra da promessa era do outro lado. Mas Deus decidiu dar aquelas terras para eles. E lembra que aquelas terras então foram divididas, ficou parte dela para a tribo de Ruben, parte dela para a tribo de Gade e parte dela para a meia tribo de Manassés, né? Então essa terra aí desse lado. Aí aqui diz, né, que lá no Monte Peor eles se tornaram nojentos, né? O que acontece? Deus estava tão feliz com esse povo, Deus estava tão contente com esse povo, que Deus falou, caramba, vou dar até mais terras para vocês, vou dar essas terras aqui desse lado. E Deus deu. Aí eles acamparam ali um tempo, antes de atravessar o Rio Jordão e ir para a terra prometida, eles acamparam ali um tempo, e nesse tempo que eles acamparam lá, eles decidiram ir para esse Monte Peor. Quando eles foram para esse Monte Peor, eles conheceram mulheres lá que eram muito sedutoras. E elas começaram a convencer eles de adorarem a Baal. Lembra disso? Era no tempo de Moisés ainda.
E elas convenceram eles a adorar a Baal. E eles começaram a adorar a Baal. Não só adorar a Baal, como eles começaram a oferecer sacrifícios a Baal. Chegou no nível que vocês vão lembrar que um simeonita, um da tribo de Simeão, levou uma prostituta para dentro do arraial de Deus. Lembra disso? Ele foi e levou a prostituta para dentro da casa dele, da barraca lá dele, né? Da cabana, da tenda lá dele, ia se deitar com a prostituta lá dentro do arraial de Deus, né? Ali onde era montado ali perto a casa de Deus, né? Aquela primeira lá, né? Que era o templo de Deus, mas com aquelas como uma cabana, né? Eu esqueci o nome, gente. Mas era nesse lugar, era um lugar sagrado, né? E ele foi e levou essa prostituta. Aí vocês lembram que quando isso aconteceu, o filho de Arão, ele ficou tão irado neste momento que ele pegou a lança, e olha que o sacerdote, descendente de sacerdote, não devia matar, não devia chegar perto de morte, né? E ele ficou tão irado, e ele ficou com tanto zelo pelo amor de Deus, pelo nome de Deus, que ele pegou uma lança e atravessou os dois, lembra? Ele foi, invadiu essa tenda desse simeonita e atravessou o simeonita e a mulher ali na tenda deles. E Deus se agradou disso. Deus falou que ele seria abençoado, porque foi o zelo dele por Deus, né? E é isso que Deus está falando aqui. Deus estava tão contente com aquele povo, Deus estava tão feliz que Deus deu até mais terra para eles. Então eles foram lá, foram se unir com aquelas mulheres lá em Peor, foram depois ouvir o que aquelas mulheres falaram, foram cedendo aquelas mulheres, foram adorar aqueles deuses, e então Deus já não gostava mais deles. Deus então começou a se enojar deles. E a gente lembra que o monte ficou ruim. Lembra que deu um monte de problema? Se eu não me engano, esse daqui foi o momento da serpente de ouro. Lembra que tem um monte de serpente vem comendo eles, um monte morre. Então Moisés fala com Deus e Deus manda criar uma serpente de bronze, acho que para eles olharem, aquele que olhasse não morria. Eu acho que é nesse momento, se eu não me engano. Mas o monte começou a morrer, porque ao mesmo tempo que Deus tinha sentido tanta alegria naquele povo, ao ponto de ter dado tanto àquele povo, Deus se tornou desgostoso daquele povo, quando aquele povo foi lá adorar Baal. E é isso que Deus está falando. Já aconteceu isso com o antepassado de vocês, e agora está acontecendo com vocês de novo. Eu estou desgostoso de vocês, Efraim. Então no versículo 11 agora Deus continua falando para o reino norte. Quanto a Efraim, a sua glória como ave voará. Não haverá nascimento, não haverá gestação e nem concepção. Então agora Deus continua falando que vai diminuir Efraim. Desde a aula passada, Deus vem dizendo que o número de efraimitas, não só Efraim, mas o reino, né? O número do pessoal do reino norte vai diminuir. Vai diminuir. Vocês eram numerosos, mas vocês só me fazem passar vergonha, vocês vão diminuir. Não tem por que ter tantos assim se vocês só fazem bobagem, vai diminuir. E agora Deus continua falando disso. A glória de vocês, o que vocês se acham tanto, vai sumir. Vocês não vão ter do que se gloriar mais. E não vai ter mais nascimento, não vai ter mais gestação e não vai ter mais concepção. Eu até falei isso na aula passada para vocês, que realmente lá no Oriente, se você faz um estudo, existe uma religião chamada samaritanista, né? É uma religião, realmente, hoje tem essa religião. E ela vem de Abraão. Ela vem de Abraão e ela é formada o quê? Pelas 10 tribos, os samaritanos, as 10 tribos lá de cima, né? Tem lá embaixo os judeus, que a gente vai ver mais pra frente lá no Novo Testamento, que é o do reino de Judá, que é composto, os judeus não é composto só pela tribo de Judá, mas pela tribo de Benjamim também. Então os judeus não são só da tribo de Judá, é da tribo de Benjamim, porque os judeus são do reino de Judá, né? Então eles são da tribo de Judá e da tribo de Benjamim. E os samaritanos são os das 10 tribos, que ficaram lá em cima separados. Eles são os samaritanos. E então tem essa religião, samaritanos, que eu falei na aula passada, né? E essa religião, eles entendem que o Messias ainda virá. Eles não aceitam Jesus Cristo. Eles entendem que o Messias virá e o Messias vem de Efraim. Eles não entendem que o Messias vem da tribo de Judá. Eles entendem que o Messias vem da tribo de Efraim, da descendência de José. Eles entendem isso até hoje. Mas engraçado, quando eu fui ver o último documentário, eu falei até na aula passada, tinha cerca de 100 e poucas pessoas, gente, acho que 120 pessoas só no mundo que são samaritanos, de sangue, sabe? São os únicos, tá quase se extinguindo.
as 10 tribos. Estão quase sumindo, quase não tem mais as 10 tribos. As 10 tribos estão se extinguindo do mapa. E é isso realmente que está sendo falado aqui, né? Que coisa, né? Aí no versículo 12 diz assim: ainda que venham a criar seus filhos, contudo os privarei deles, para que não fique nenhum homem. Ai deles, quando deles eu me apartar, né? Ainda que vocês tenham filhos, eu vou fazer com que vocês fiquem separados. Eu vou separar o filho do pai. E vou fazer com que não tenha mais homens nesse reino de Israel, no reino norte. Ai de vocês quando eu abandonar vocês de vez. Ai de vocês. Aí no versículo 13, Deus continua dizendo: eu via Israel como se fosse cidade de Tiro. Para mim, vocês eram como a cidade de Tiro. Para mim, vocês eram uma cidade que foi construída num lugar agradável. Mas vocês vão levar os filhos de vocês para serem mortos agora. E é o que vai acontecer, né? Eles vão levar os filhos deles lá para a Síria e muita gente vai ser morta nesse cativeiro. Muita gente. Muitos filhos, muitas crianças vão ser mortas. É isso que Deus está falando. Aí no versículo 14. Ó Senhor Deus, o que é que o Senhor vai fazer com este povo? O profeta fala a Oséias. Então o profeta mesmo responde. Não é Deus falando, é o profeta. O profeta faz uma oração agora para Deus. O profeta fala assim: Deus, faça com que as mulheres não possam mais ter filhos. E se elas tiverem, Deus, seca o leite delas para que elas não possam dar de mamar e as crianças morrerem sem alimento. É isso que o profeta está falando. Aí no versículo 15, o profeta diz: toda a sua malícia se acha em Gilgal, porque ali eu os odiei. Aqui já é Deus falando por meio do profeta. Não é uma oração do profeta, é Deus falando. Deus está dizendo: olha, toda a maldade de vocês começou lá em Gilgal. A malícia de vocês, desse povo aí, começou lá em Gilgal. Foi ali que eu comecei a odiar vocês. Foi ali, a palavra, né? Na nossa tradução, a palavra fica como odiar. Mas eu já falei isso uma vez, quando a gente estava estudando Esaú e Jacó, e quando a gente estudou sobre Lia e Raquel. Na nossa tradução, para o nosso idioma, fica como odiar. Mas no hebraico não é odiar. No hebraico significa amar menos, tá? Porque na Bíblia diz isso, né? Que Deus, que Jacó amou Raquel e odiou Lia. Na tradução tá isso. Mas no hebraico não diz isso. Não diz que Jacó odiava Lia. Diz que Jacó amou Raquel e amou menos a Lia. É a mesma coisa Esaú e Jacó, que diz que Deus amou a Jacó e odiou a Esaú. Não, lá diz Deus amou a Jacó e amou menos a Esaú. E aqui é a mesma coisa. Neste momento, quando esse povo cometeu aquela maldade em Gilgal, que eu já vou falar qual maldade que é, quando esse povo cometeu essa maldade em Gilgal, foi quando Deus começou a amar menos esse povo. Que maldade foi essa que eles cometeram em Gilgal? Gilgal, gente, foi o lugar onde o profeta Samuel foi lá porque esse povo queria um rei. Lembra? É esse lugar, Gilgal. Que o povo começou a falar para o profeta: você já é velho, seus filhos aí não andam torto na vida, então levanta pra gente um rei. A gente não quer mais juízes, a gente não quer mais profeta, não. A gente não quer mais juízes, não, a gente quer um rei. E Samuel falou: como eu fui levantado por Deus no lugar de Eli, não era para eu ser juiz, mas Deus me levantou como juiz, como sacerdote, no lugar de Eli, porque Eli e os filhos dele eram perversos. Assim vai acontecer. Se meus filhos não forem dignos, Deus vai levantar uma pessoa digna. Deus vai escolher alguém. E eles não queriam ouvir Samuel. Não quero ouvir, quero um rei, quero um rei. E Samuel, lembra que Samuel ficou indignado? E Samuel falou: não, Deus, é um absurdo. Aí Deus falou: Samuel, por que você está tão indignado? Não é você que eles estão rejeitando, é a mim. Eu era o rei deles. Eu que falava pela tua boca. Se eles não querem mais ouvir quem eu mando falar, é porque eles não querem mais me ouvir. Eles não estão rejeitando a você, mas sim a mim. E é esse momento que Deus está falando. Deus está falando que ali começou a maldade do povo. Ali começou a malícia desse povo. E ali Deus começou a amar menos eles. Então aqui diz: por causa da maldade das suas obras, eu vou lançar vocês para fora da minha casa.
Por causa da maldade de vocês, eu vou lançar vocês fora da minha terra. Vocês não vão mais morar em Canaã. Eu vou lançar vocês lá para a Síria, por causa da maldade de vocês. A paz, Raquel. E aqui diz, não os amarei mais, porque todos vocês são rebeldes. Que triste, hein? Deus está querendo dizer que cansou. É engraçado, eu até falei isso algumas aulas atrás, porque a gente tem a mania de achar que Deus nunca se cansa da gente, né? A gente tem mania de achar que Deus sempre vai lutar por nós, né? Eu sempre aprendi isso, né? Ai, Deus não desiste de nós. Ai, Deus nos ama. Ai, a paciência de Deus é eterna, né? A impressão que a gente tem é que a paciência de Deus dura para sempre. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que ele é longânimo, mas não diz que a paciência dele dura para sempre. A Bíblia diz que ele tem um longo ânimo. A Bíblia diz que ele não tem o pavio curto. A Bíblia diz que ele demora para se cansar, para desistir. É isso. Ele demora para perder o ânimo dele. Mas quando vai, acabou. É isso que a Bíblia diz. Ele tem um longo ânimo, né? Ele tem uma paciência longa. Deus tem uma paciência muito longa. Mas não é uma paciência eterna. A Bíblia não diz que ele tem paciência eterna. Então chega uma hora que Deus, tá bom, você quer fazer seu pecado, então vai fazer seu pecado, eu vou deixar você a você mesmo. E depois você dá conta. É isso. Acontece. E é o que ele tá fazendo com esse povo. Ele falou, eu não os amarei mais. Acabou minha paciência. Já era. Todos os seus príncipes são rebeldes. Versículo 16. Efraim está ferido, e as raízes de Efraim já se secaram. Que triste. A gente está estudando o livro de Isaías, né? E a gente está falando sobre o reino lá sul. Lá no reino sul, Deus sempre fala realmente que a raiz está podre. Mas Deus diz ainda que haverá um renovo nessa raiz. Dessa raiz ainda vai brotar um ramo, que é Jesus. Deus ainda está falando isso. Só que aqui de Efraim, Deus não fala isso. Deus fala de Efraim que a raiz está totalmente seca. Não tem mais nada para sair desse lugar. Vocês já estão totalmente mortos. Está totalmente podre. Vocês não darão mais frutos. Eu não tenho mais o que esperar de vocês. É isso que Deus está dizendo. Não espero mais nada de vocês. Vou dar um spoiler agora. Engraçado. Vem essas palavras duras agora. Já estamos indo para o finalzinho do livro de Oséias. Vem essas palavras bem duras, né? Onde Deus parece que se cansou do seu povo, né? Onde Deus parece que fala, vocês não tem mais jeito não, vão embora, cansei de vocês, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vai ver mais pra frente que Deus vai mudar de ideia. Deus vai falar, eu não vou desistir de vocês. Eu ainda vou dar uma outra chance pra vocês mudarem e pra vocês voltarem. Então, é só um spoiler agora, né? Porque senão a gente às vezes pensa, nossa, mas que horror, né? Deus já se cansou, mandou todo mundo ir se virar. Mas é incrível, né? Como, sinceramente, se fosse qualquer outro ser, um ser humano aqui, né? Qualquer outra pessoa, ia se cansar, né? Ia falar, vai embora logo, né? O quão triste que é, né, a situação. Mas não, Deus, né, não se cansa, assim, que incrível, né? E é isso. Porque a gente tá lendo agora da mesma coisa, né? Deus se cansou, falou que não vai amar mais esse povo, vai embora todo mundo. Mas não, Deus fala que Deus vai ensinar eles. Deus vai levar eles lá, vai castigar eles, vai ensinar eles. E que Deus vai dar mais uma oportunidade para eles. Para que eles se voltem para a verdade. Que é essa oportunidade que estão tendo hoje, de se voltarem para Jesus, né? Através de Jesus se reconciliarem com Deus. E é isso que vai falar, a gente vai continuar vendo isso. A história de Oséias vai andando para esse rumo, onde Deus é um Deus justo, não é um Deus cego. É um Deus que nos dá, né, também segundo o que a gente tem que receber. Né? Às vezes a gente acha que Deus perdoa tudo, mas existem consequências. E é isso que o livro de Oséias fala, que Deus está olhando tudo e Deus precisa agir. O pecado desse povo é tão gritante que Deus precisa castigá-los. Mas Deus vai ensiná-los no castigo. E se eles decidirem mudar, se eles se arrependerem, ainda haverá uma chance, porque Deus ainda os quer.
né? É nesse sentido que o livro de Oséias vem vindo. Eles vão sofrer, eles vão ser castigados, porque afinal eles pecaram muito. E eles vão ser castigados, eles vão ser ensinados. Mas se eles tiverem sabedoria de ouvir a Deus agora no castigo, já que não ouviram a Deus quando tudo ia bem, então vamos ver se vocês ouvem agora no castigo. Se vocês tiverem sabedoria e ouvirem, então ainda haverá uma chance. É nesse sentido que vai indo o livro. Então aqui ele diz no versículo 16: Efraim está ferido, as suas raízes secaram e não darão mais frutos. E ainda que concebam, eu matarei os mais amados do seu ventre. E ainda que vocês venham a dar frutos, ainda que vocês venham a conceber, eu vou matar aquilo que vocês mais amam, porque eu me cansei de vocês. É nesse sentido que Deus está falando, é uma palavra dura, né? Eu me cansei de vocês. Versículo 17, para finalizar a aula de hoje, diz assim: o meu Deus os rejeitará, porque vocês não o ouvem. Então vocês serão rejeitados por não ouvirem ele. E por isso, porque Deus os rejeitará e vocês não querem ouvir ele, é que vocês andarão perdidos entre as nações. Vocês vão se perder em várias nações e não vão se encontrar, até que vocês ouçam a ele. Então ele guiará vocês de novo para a terra de vocês, né? E lá ele sustentará vocês. Então, amém, gente, amém. E amanhã a gente não tem aula, né? Quarta-feira. Aí, quinta-feira, com a graça de Deus, a gente volta e vai ter Oséias 10, né? Oséias 10, 11, eu vou ver se vou dar as duas juntas. Mas agora a gente vai pegar o livro de Oséias até finalizar aí o livro de Oséias, tá? E a gente vai falar um pouquinho ali de Ezequias, depois de terminar o livro de Oséias, vamos falar um pouquinho ali sobre o reinado de Ezequias. No início do reinado de Ezequias, ele faz uma reforma religiosa, a gente vai falar sobre isso. E depois dessa reforma religiosa, a gente vai para o livro de Miqueias. Aí depois que a gente finalizar o livro de Miqueias, a gente vai para o livro de Isaías. Aí a gente vai ler um pouquinho o livro de Isaías, vamos voltar para a história onde vai ter o cativeiro da Síria. Aí, então, com o cativeiro da Síria, a gente vai ler mais um pouquinho o livro de Isaías, passar um pouco da história, vamos ler o livro de Jonas, tá bom? Então, amém, gente, que Deus nos abençoe, nos guarde, amém, que Deus nos dê cada vez mais discernimento, né, sobre a palavra dele, que a gente venha compreender cada vez mais essa verdade que nos liberta, né, essa verdade que nos torna conhecedores de quem ele é, de quem Deus é, né, amém. Amém. Gente, eu vou desconectar o Facebook, Instagram, eu vou perguntar no Meet se alguém tem alguma dúvida. Amém. Deixa eu só desconectar aqui.